Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Gesielberg e eu venho falar aqui para vocês sobre um pouquinho do mundo da geografia. Na aula de hoje nós iremos falar sobre migrações, os períodos que marcaram as grandes migrações internacionais. Não quer dizer que o homem não se deslocou em outros momentos da história, não houve diásporas, saída em massa de uma ilha, uma porção regional, de uma parte de um continente. Não quer dizer, nós vimos lá atrás, que já no Paleolítico, como que o homem veio se deslocando no planeta, na superfície do planeta Terra, né, no globo terrestre. Mas, a nível global, a nível mundial, o que marca esses deslocamentos é nas grandes navegações, é o gatilho. O gatilho começa ali, né? E não é à toa que as grandes navegações é identificado como o início, né? A semente que germinaria a globalização que nós vivemos hoje. Portugal e Espanha deram início às expansões marítimas, né, com o objetivo de estabelecer novas rotas para chegar às Índias Orientais. E nessas rotas, e nesses caminhos, e nessas viagens, passaram a conhecer novos territórios, passaram a descobrir novos territórios do ponto de vista europeu, descobrir, tá? Apesar que esses territórios já existiam e eram ocupados pelos povos nativos. Mas falando no ponto de vista europeu, descobrir, passar a conhecer esses novos territórios e passaram a ocupar, a colonizar, né? Isso nós estamos falando de continente americano, que mais tarde seria continente americano, nem tinha esse nome, né? Os europeus, falava-se muito do Novo Mundo, né? Portugal e Espanha iniciam a colonização no século XVI, mais tarde chegam e seguem esse caminho, né, das explorações na América, os franceses, ingleses e holandeses. Holandeses entre aspas aqui, porque Holanda é uma província dos Países Baixos e o Reino dos Países Baixos já notificou que não quer que em eventos oficiais, documentos oficiais, né, o país tem que ser declarado como, eles exigem que seja falado o nome real do país, que é Países Baixos. Na língua local deles, que é o neerlandês, seria Nederland, que é Terra Baixa. Então, ou os brasileiros falam Países Baixos ou Neerlândia. Não sei se vai pegar, né? Apesar que nos jogos, por exemplo, Comitê Olímpicos Internacionais, a Federação Internacional de Futebol Association, que é a FIFA, vai ser obrigado a colocar não Holanda, e sim Nederland ou Neerlândia, né? Nederland ou Países Baixos. Então não, Holanda é um termo que nós falamos e identificamos como Holanda, mas não é correto. O nome oficial é Países Baixos ou Neerlândia. Voltando aqui, então nós temos a colonização, né, desses países, dessas nações no continente americano. E aí eles descobrem outro território, né, além do Oceano Índico, que é o Oceano Pacífico, terras no extremo oriente ao sul, que são ilhas enormes até, espaços, áreas territoriais consideradamente grandes, que hoje nós compreendemos como a Oceania, né? O continente da Oceania é formado por ilhas, como a Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Fiji, Samoa. Então, esses territórios eram o novíssimo mundo. Quem marcou bastante presença e exerceu domínio, né, hegemônico na Oceania foram os ingleses. Mas tem na história ali da ocupação, os holandeses marcaram presença, os portugueses, aliás, na Oceania tem um território que, em várias ilhas que tem a Indonésia, há um território chamado
Timor-Leste, na ilha de Timor. Né? Tem o Timor, que é da parte oeste, que pertence à Indonésia, e do outro lado tem a parte que é o Timor-Leste. E na parte do Timor-Leste se fala português, isso mesmo, se fala português lá, herança colonial portuguesa. Legal até aí, entendendo como que se deu essa primeira expansão nas grandes navegações. Então agora tem terras a serem exploradas, colonizadas e passarem a ser ocupadas. Isso motivou o deslocamento de muitos europeus para a América e Oceania. Há também europeus que passam a ocupar o sul da África, que foram o caso dos neerlandeses, tá? Neerlandeses, aqueles que nascem nos Países Baixos ou Neerlândia, que vocês conhecem como holandês, tá? Eles passaram a ocupar o sul do continente africano, que hoje nós conhecemos pela África do Sul, e posteriormente os ingleses. Essa ocupação da população europeia no sul da África vai marcar bastante a história do continente africano, pois depois de alguns séculos ocorrerá na África do Sul especificamente uma segregação racial entre a população branca e a população negra, a população nativa. E os brancos não são nativos, professor? É que eles são filhos dos colonos, né? Descendentes dos imigrantes, dos colonos europeus, no caso os neerlandeses ou holandeses e ingleses. Isso vai marcar bastante a história da África do Sul, e uma história triste até. Mas você tem a presença de uma população branca muito forte no sul do continente africano. Primeira parte, grandes navegações, século XVI, século XVIII. Segunda parte que marca as migrações ou as imigrações. Para falar dessa segunda parte, eu preciso abordar a Revolução Industrial. A Revolução Industrial proporcionou a criação da máquina a vapor. Há divergência quem de fato seja o autor da máquina a vapor, mas a história, a maioria das pessoas dizem, a maioria dos historiadores dizem que foi James Watt. Ele criou a máquina a vapor para acelerar na produção da manufatura, e isso foi um modelo copiado para desenvolver outras máquinas, e aí começa uma revolução industrial, uma revolução na produção. Esse mesmo tipo de máquina, ela foi desenvolvida, foi adaptada para os meios de transporte, no caso, o navio a vapor. Agora nós não temos mais as caravelas, que dependiam das forças dos ventos e das correntes marítimas. Agora nós temos os navios a vapor. Nós temos também os trens, né, as ferrovias, que usa a mesma tecnologia, né, que foi adaptadas para os meios de transporte. Tranquilo? E agora vai facilitar ainda mais o deslocamento dessas pessoas de um continente para o outro. A Terra continua do mesmo tamanho. Não mudou. O que mudou foi como nós passamos a deslocar de um lugar para o outro. O tempo que realizava naquele mesmo espaço, agora ele diminui, porque eu aumentei a velocidade. Os navios a vapor vão muito mais rápido que as caravelas. Dentro dos continentes nós temos as ferrovias, então as pessoas agora estão indo de um país para o outro dentro do continente. E no caso, entre os continentes, né, não dentro, mas em continentes diferentes, nós temos os navios a vapores. Esse segundo momento eu preciso lembrar que no momento de Revolução Industrial, eu preciso entender também um contexto. Por que as pessoas deixavam seus locais de origem? Quem que era a principal massa? Quem que era as populações? Quais era a origem das populações que passaram a migrar no século XIX? Século XIX agora. Já falamos o final da Revolução Industrial, século XIX. O que acontece?
contexto. Na Europa, a Revolução Industrial já tinha acontecido. A Revolução Industrial faz com que as máquinas cheguem no campo, as máquinas passaram a chegar no campo, ou agora há uma mecanização da agricultura, do cultivo agrícola. Isso vai diminuir a oferta de trabalho no campo. Muitos proprietários de terras vão perder as suas terras, que é o caso dos cercamentos que acontece na Inglaterra. Então há uma mudança no cenário do continente europeu, em que a Europa deixa de ser rural e passa a ser urbana, uma Europa industrializada e urbana. O que acontece? Êxodo rural, primeira fase, êxodo rural. O trabalhador sai do campo e vai procurar trabalho na cidade. Para fazer isso, você precisa ter uma mão de obra especializada. E aí você tem, no cenário, um grande número de trabalhadores desempregados, né? Que Karl Marx vai dizer que é o exército reserva, né? É a força de trabalho que é a reserva do exército ali, dos trabalhadores, do proletariado. Então, com isso, os donos das fábricas, das indústrias, eles podem mandar embora e contratar um outro por um preço muito mais baixo, salário muito mais baixo, pagar muito menos. Então, há uma exploração da mão de obra, há muitos camponeses que não conseguem se adaptar a esse novo estilo de vida, né? E aí, você precisa comer, você precisa sustentar sua família. Dentro disso tudo, há reinados, ducados, províncias, principados, que estão lutando para a unificação de um país. É o caso da Alemanha, né, em meados ali, início do século XIX. É o caso da Itália também. E a Alemanha, no caso, a Alemanha quer se unificar para também fazer promover a sua industrialização. Então você tem um número muito grande de camponeses, de famílias querendo melhores condições de vida. Poxa, a burguesia industrial, os donos das fábricas, tá pagando muito pouco. E aí você vê um cenário além do horizonte. Já dizia Tim Maia, além do horizonte existe um lugar. Que horizonte é esse? Nós estamos falando do Oceano Atlântico. Além do horizonte há o continente americano. Foram mais de 40 milhões de imigrantes europeus que foram para a América do Norte. Mais de 40 milhões de imigrantes europeus. Boa parte ingleses, irlandeses. Os irlandeses era a periferia da sociedade britânica, né? Era como se fosse uma subclasse. Infelizmente é assim que era o preconceito, né? E os irlandeses migraram para os Estados Unidos. Muitos irlandeses migraram para os Estados Unidos. Até hoje nós temos um time nos Estados Unidos, o maior campeão de títulos da NBA, o maior campeão de títulos de basquete na NBA é o Boston Celtics, né? Já fala Boston Celtics, que celta, falando da cultura celta, que é a identidade do povo irlandês, né? Se identifica muito pela cultura celta. Migraram alemães, italianos, né? Isso falando da Europa. Eles buscavam qualidade de vida, melhores condições de vida. Vale lembrar que, claro, que boa parte, uma parte considerável, passou a trabalhar nas fábricas nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos faltava mão de obra. Na América, o que não tinha era mão de obra, então era emprego. Os Estados Unidos já estava se industrializando, estava produzindo suas próprias tecnologias, precisava de mão de obra.
Muitas pessoas migram para os Estados Unidos, mas também migram para outras partes do continente americano, né? Então, o principal objetivo deles, obter novas terras. Isso, uma grande parte dos imigrantes vieram para a América com o objetivo de obter terras. Terras para cultivar suas plantações, fazer o pastoreio, bovino, ovino, né, caprino. Vamos falando um pastoreio de ovelhas, do gado bovino como bois, vaca, porcos. Então, ter a sua terra e cultivar, pastorear. E muitos migraram com esse objetivo, ter um pedacinho de terra. Ter um pedacinho de terra. Houve também uma corrida pelo ouro, principalmente nos Estados Unidos, no século XIX, em que as pessoas que chegavam nos Estados Unidos iam em direção ao oeste dos Estados Unidos, na ansiedade, na ânsia, na sede de conquistar, obter o ouro. Mas ali também houve as posses de terras, né? A lei de terras que foi criada para a ocupação do continente ali, principalmente a ocupação territorial dos Estados Unidos da América. Onde o Brasil entra nisso aí? Porque houve muitos migrantes europeus que saíram da Europa para a América, boa parte a América do Norte, tá? Se o Brasil recebeu italianos, os Estados Unidos recebeu muito mais italianos. Estados Unidos, primeiro lugar que mais recebeu, 40 milhões de imigrantes. Depois, nós temos a Argentina, com 7 milhões de imigrantes. Por fim, o Canadá, com 5 milhões. E Brasil, com 4 milhões de imigrantes. 4 milhões de imigrantes europeus que vieram para o Brasil, do século XIX aos meados do século XX. Esses eram os objetivos. Quais os grupos que marcaram essas imigrações? Nos Estados Unidos, muitos irlandeses. Os irlandeses, você não tem presença de irlandês na América do Sul. Os irlandeses migraram para os Estados Unidos, Canadá, por causa da língua, obviamente, né? Mas nós temos italianos migrando para os Estados Unidos e para a América do Sul. Qual país que liderou a migração de italianos na América do Sul? A Argentina. A Argentina, ela desponta no número de imigrantes italianos. Depois o Brasil. E nós também temos os migrantes alemães. Quem foram os primeiros imigrantes a chegarem no Brasil nesse período, nessa onda aí do século XIX? Os alemães. Os alemães chegaram no século XIX. Uma parte ocupou o Espírito Santo, a província, né, na época a província do Espírito Santo, hoje o estado do Espírito Santo. E mais tarde houve uma grande leva de imigrantes que pararam no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. A história do Rio Grande do Sul começa pela ocupação, claro, dos nativos, teve presença dos jesuítas, teve a presença dos portugueses açorianos no litoral, mas são os alemães que vão chegar ao interior do território continental ali do estado, ou a antiga província do Rio Grande do Sul, e ocupar as terras baixas, as terras de planície próxima aos leitos dos rios. Então os alemães ocuparam mais próximos às margens dos rios. O século XIX é marcado pela presença de imigração alemã. Já no final da metade do século XIX, né, começamos a receber imigrantes italianos. Imigrantes italianos no Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo, já mais para o final do século XIX e século XX.
Os imigrantes italianos, quando chegaram no Rio Grande do Sul, já viram todas as terras baixas ocupadas por alemães. O que os italianos fizeram? Falaram, a gente tem que subir a serra. Hoje você vai no Rio Grande do Sul e você vai ver cidades com baixas altitudes, cidades mais próximas aos rios, cidades que são marcadas pela colonização alemã. Cidades das serras, cidades que estão em altitudes mais elevadas, colonização italiana. É incrível como que ficou marcado, pelo menos as cidades mais próximas ali a Porto Alegre, ficou marcado a ocupação, uso e ocupação do solo ali no território do Rio Grande do Sul. Então nós temos os italianos também migrando em grande número. Esse foi o maior número de imigrantes, não de alemães, mas sim de italianos no Brasil. No início do século XX, especificamente, nós temos uma data específica que foi em 1908, o Brasil recebe o primeiro navio com imigrantes japoneses. Olha, tanto os alemães, italianos e japoneses, eles vinham com o objetivo de ter terras para trabalhar nessas terras. Eles passaram a trabalhar no cultivo do café para substituir a mão de obra escrava. Uma parte triste da nossa história também, porque houve a abolição da escravatura e agora a população afrodescendente, né? Muitos são abandonados e agora nós estamos substituindo a mão de obra escrava, que era majoritariamente afrodescendente, porque agora não pagar assalariar, né? E agora passou a trabalhar com os imigrantes europeus. Só que a gente sabe bem a história, que as coisas não deram muito certo devido à forma de tratamento que os barões do café, os proprietários de terra lidavam com os escravos, e agora tem que lidar com os imigrantes europeus. E a proposta era trabalhar por tanto tempo para eles ter aquisição de suas próprias terras. E aí vinha o sonho, vou plantar, vou ter meu vinhedo, né? Os italianos, vou ter meu vinhedo, vou ter lá outros, vou ter o meu cantinho de terra para pastorear ali umas ovelhinhas, uns porquinhos. Esse era o objetivo. Então a história, na verdade, foi uma história que muitos foram defraudados, muitos foram enganados, né? Se envolviam em dívidas dentro das próprias fazendas, com os armazéns que eles colocavam preços abusivos, e por fim a pessoa, na hora de receber o que precisava para obter a sua terra, ele saía lá com um monte de dívida e não recebia quase nada, né? Estou contando a história por cima aqui, talvez um professor de história deve estar... Estou falando assim, bem básico. Então esse era o objetivo, obter terras para ter o seu próprio cultivo, para obter ali, fazer o pastoreio de animais. Tanto os alemães quanto os italianos e japoneses vieram com esse intuito, pois isso foi uma proposta, foi uma oferta, foi uma propaganda que o governo brasileiro fez para esses imigrantes europeus. É claro também que havia nesse momento, tanto na América, na Europa, o que nós chamamos de eugenização. Pesquisem o que é eugenização. Havia sim um interesse do governo para o embranquecimento da população. Sim, havia esse interesse, né? A população tem muito afrodescendente aqui. E com isso chegaram esses imigrantes desses povos, mas no estado do Paraná, mais próximo à capital Curitiba, também nós temos a presença marcante de ucranianos e poloneses também. E claro que você vai encontrar em alguns redutos menores de russos. Sim, nós tivemos imigrações de russos.
pontuais, assim, não é um número bem pequeno. Suecos, lituânios, bósnios, tal, mas bem pontualmente, tá? O que marca mesmo são os alemães, os italianos, os japoneses. No meio dessa turma entraram também ali, mais no estado do Paraná, ucranianos e poloneses. Desculpa, gente, é muita informação, né? A gente trava. Tá? Ucranianos e poloneses. Esses foram os objetivos: buscar novas terras. Já falei o segundo momento. Vamos para o terceiro momento. Terceiro momento das imigrações. Com grande deslocamento ainda no século, agora já no século XX, início do século XX. Estamos falando dessas pessoas que buscam terras, né, para cultivar. Os ingleses também migraram para a Austrália e Nova Zelândia nesse período para obter terras. E a Austrália tem muita terra. O problema é que na Austrália a terra tem o deserto da Austrália, né? É muito grande, um dos maiores desertos do mundo. Mas tem muita terra ali para ser cultivada também. Nova Zelândia. As pessoas migram para esses lugares, né? Plantar, colher e buscar ouro também. Aí no século XX estoura duas guerras. Esse agora já estou falando do terceiro momento. Estoura duas guerras mundiais. Os conflitos, as perseguições, faz com que as pessoas também migrem. Isso é um fator. E aí você vai ter de novo os alemães, você vai ter os italianos, você vai ter judeus, que como nação, mas não país, tá? Entenda o conceito de nação, nacionalidade. Ah, eu sou alemão, ele nasceu na Alemanha, mas é judeu. E muitos judeus que estavam sendo perseguidos, levados aos campos de concentrações, muitos escaparam e migraram para a América, onde dava. Estados Unidos, Argentina, Brasil, muitos migraram devido à sua identidade judaica. Daí que vieram os ucranianos, poloneses, alemães, né, que são marcados como alemães, ucranianos e poloneses, mas também você vai ver lá, era judeu. As guerras fizeram também com que ocorresse um grande deslocamento de pessoas de um continente para o outro. Aí no final da década de 50, 60, encerra essas migrações europeias para a América, que é o último grupo, que é os portugueses e os espanhóis. Como assim, professor? A gente já foi ocupado pelos portugueses? Tá, mas agora é um novo grupo de portugueses. Não são os portugueses colonos lá do século XVI, século XVII, XVIII. Estou falando portugueses século XX. Portugueses e espanhóis passaram a migrar para o Brasil. Alguns espanhóis para a Argentina. Devido ao quê? Devido ao regime totalitarista que havia em seus países. Salazar, em Portugal, e o regime Franco na Espanha. Salazar em Portugal e o regime de Franco na Espanha. Dois regimes ditatoriais totalitaristas que fez com que a população portuguesa migrasse de Portugal para o Brasil e a Espanha também para o Brasil. Então nós temos aí o fim das migrações europeias. Esse é o terceiro momento. Pessoal, agora vamos entrar ao quarto momento. Então, lembrando, primeiro momento, grandes navegações. Segundo momento, revolução industrial. As pessoas em busca de melhores condições de vida e buscando terras para trabalhar nessas terras, pastorear gado, em busca de ouro também. Terceiro momento foi o momento das guerras, das perseguições, os conflitos fizeram com que as pessoas deixassem os seus países, que foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e também os regimes totalitaristas, que o resquício da guerra, né? Apesar que a Alemanha era um regime totalitarista também, então, mas Portugal e Espanha, que marcou essa migração de portugueses e espanhóis para o Brasil nos anos 50 e 60. Ok? Passa a régua
E vamos fechar aí esse terceiro momento, vamos para o quarto momento. O quarto momento, não temos mais as migrações dos europeus para a América. Agora inverteu a situação. Os países europeus, pós-guerra, receberam uma ajuda muito grande, o que nós conhecemos como o plano econômico, o plano Marshall, para reconstruir economicamente as suas economias, né, com a ajuda dos Estados Unidos, os países capitalistas, né? Os países socialistas, uma outra história, que foi o Pacto de Varsóvia, teve outro apoio. Mas do lado capitalista, houve o plano Marshall, que o objetivo era recuperar essas economias que foram destruídas por causa da guerra. Esses países, com essa ajuda econômica, recuperaram essa economia, passaram a desenvolver, a retomar o crescimento econômico com as atividades industriais, a desenvolvimento científico e tecnológico, e a Europa voltou a crescer. A Europa voltou a estar entre os principais, entre as principais potências econômicas, falando Europa continente, tá? O bloco de países europeus voltou a se destacar. E aí nós temos, depois desse período de migrações de europeus para a América, nós vamos ter já nos anos 70, 80 em diante, principalmente dos anos 80 na América do Sul, principalmente no Brasil, que é conhecido como a década perdida. É o período que o Brasil entra numa recessão econômica, desemprego, falta de alimentos nos supermercados por causa dos congelamentos dos preços, algo que aconteceu até pouco tempo atrás e está acontecendo na Venezuela, aconteceu no Brasil nos anos 80. Faltava carne, você chegava no supermercado, não tinha carne, porque para o pecuarista não compensava ele produzir carne, né, fazer o trabalho para vender a carne no preço que o governo queria, porque esse não era o que ele gastou de fato para chegar e vender a carne. Então ele falou, não custa, não vale a pena, então ele não vendia, então faltava produto no mercado, porque não era vantajoso para ele, com congelamento de preços. Pessoal, o Brasil entra numa década perdida, década de 80, então nós temos um momento de que os brasileiros começam a emigrar, sair, emigrar, saída. As pessoas estão deixando o seu país, estão deixando o Brasil, no caso, não só brasileiros, né, outros latinos-americanos passaram a emigrar também para a América do Norte, países da América do Norte, como Estados Unidos, Europa. E lembra que eu falei que o Brasil recebeu japoneses? Os descendentes desses imigrantes japoneses passaram a migrar ou emigrar para o Japão. Nós temos agora a imigração, falando agora do mundo todo, tá? A imigração da população da América Latina para a América do Norte. Nós temos a imigração da população africana, dos países africanos para a Europa. No caso, países que foram colonizados pela França, os imigrantes, por exemplo, Costa do Marfim, lá fala francês, vai migrar para onde? Para a França. Você mora em Gana, colonizado pelo Reino Unido da Grã-Bretanha. Lá se fala o inglês. Você vai para onde? Para o Reino Unido da Grã-Bretanha, Inglaterra. Você vai para lá. Você vai migrar para lá. Você está na Angola ou Moçambique. Foi colonizado por Portugal. Lá se fala português. Você vai migrar para onde? Para Portugal. Então, houve essas migrações do continente africano para a Europa. E a maior parte dessas imigrações ocorreram de forma ilegal. Tá? É claro que no contexto do continente africano, há muitos imigrantes que entram como refugiados, porque devido ao contexto de guerra civil que há no continente. Várias guerras e campos de refugiados que há no continente africano.
Então, um grande número de imigrantes africanos na Europa, imigrantes latino-americanos nos Estados Unidos e os descendentes de japoneses. Lembrar que o Japão, os japoneses imigraram para o Brasil e para o Peru. Um outro reduto de um grande número de imigrantes japoneses é o Peru. Tá? Então há uma imigração de retorno dos seus descendentes agora de volta para a terra dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Qual o cenário dessas imigrações? Busca por melhores condições de vida. E qual a situação agora? Esses países são países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento ou países emergentes. Tá? Eu falei eu falei dos países da América Latina, África, mas há também a população indiana que imigra para África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. Os indianos também imigrando para um monte de parte do mundo, né? Quer dizer, a segunda maior população mundial está imigrando e está mandando gente para o mundo inteiro aí, né? E vale lembrar que na Índia, devido a uma população muito grande, tem o que chamamos também de fuga dos cérebros, né? As pessoas que se formam, as pessoas com mão de obra qualificada, principalmente na área intelectual, mentes pensantes, na área da informática, de tecnologia da informática, da informação, cibernética, tem na área da biologia, da medicina, né? Então, vários pesquisadores, cientistas saindo da Índia e indo para onde paga bem. Ele vai para onde? Para o Reino Unido, vai para os Estados Unidos, Canadá, onde paga bem ele está indo. Então, tem vários imigrantes indianos também. Já há outro tipo de imigrantes que passaram a migrar para outras partes do planeta também, que são os chineses. Os chineses também marcaram forte presença, têm marcado forte presença no Brasil nos últimos anos. Nós passamos a receber imigrantes, né, chineses. Aos refugiados sírios, libaneses que migraram para o Brasil também, bolivianos que passaram a migrar para o Brasil e mais recentemente os haitianos e venezuelanos. Professor, o Brasil não tem pessoas que deixam o Brasil para ir trabalhar e buscar melhor qualidade de vida em outros países? Sim, mas também nós recebemos porque há países em situações piores que a nossa. Tá? E esse foi o quarto momento e encerra, né? Que aí entra os imigrantes em busca de melhores condições de vida e, nesse caso, os refugiados. Conflitos no Oriente Médio, conflitos no continente africano, problemas de ordem civil na Venezuela, social, econômico e civil na Venezuela, problema social, né, no Haiti, problemas sociais na Bolívia. Então as pessoas migram para o Brasil em busca de melhores condições de vida e de liberdade. Vamos lembrar que nós vivemos num país que defende a liberdade, a tolerância religiosa, a tolerância entre pessoas que têm suas orientações sexuais, suas crenças, suas linhas de pensamento político. Nós vivemos, nosso país ainda é um país livre, né? E as pessoas vêm para cá e se agradam do clima, dessa liberdade e tudo. O nosso país não é o melhor lugar do mundo, mas ainda é o destino de muitos imigrantes, né, que buscam recomeçar a sua vida. E se meu amigo Khalid estiver vendo esse vídeo é para você, meu amigo libanês aí, um grande amigo que eu tenho grande consideração. Não conheço sua família, mas o Khalid é uma bênção, tá? Um abraço, né? Eu falo isso porque eu falei do quê? Dos imigrantes, os libaneses, né, que vieram para o Brasil e recomeçaram sua vida aqui. Um abraço para ele e para todos, forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau.